Olá, somos alunos de Engenharia de Produção da Unicamp, Faculdade de Ciências Aplicadas, e estamos aqui para apresentar o projeto desenvolvido no segundo semestre de 2016 na disciplina Laboratório de Engenharia 1, ministrada pela professora doutora Giovana da Silva Padilha, que envolveu a construção de um medidor de vazão. A vazão é a terceira grandeza mais medida em processos industriais, o que ocasionou o desenvolvimento de inúmeros dispositivos. Os medidores de vazão podem medir a vazão de duas maneiras: diretamente, através do controle do tempo para carregamento ou descarregamento de uma câmara com um volume conhecido, ou indiretamente, através da velocidade média do fluido. O campo de aplicação de medidores de vazão é bastante amplo, desde o campo industrial, com marcadores de bombas de combustíveis, transporte de fluidos, gasodutos e oleodutos, controle do balanço de massa contribuindo para a otimização e qualidade de processos industriais e medição de água em estações de tratamento. No âmbito doméstico, para o suprimento de água e medição do uso de gás, GLP, para posterior cobrança baseada no uso. Para o estudo de medidores de vazão, é necessário relembrar alguns conceitos. O tubo pisiométrico é a forma mais simples de manômetro, que consiste em um tubo vertical ou inclinado aberto para a atmosfera na parte superior e fixada na parte inferior no ponto em que se deseja saber a pressão. Utilizando a altura da coluna do fluido de líquido do tubo pisiométrico na equação de Bernoulli para sistemas ideais, ou seja, escoamento permanente em regime incompressível, encontra-se a velocidade teórica do fluido. Isso é possível, já que a equação de Bernoulli afirma que as formas de energia mecânica se convertem entre si de maneira a permanecer constante. Esta equação pode ser aplicada entre dois pontos de uma mesma linha de corrente. Sabendo-se que a maior parte dos escoamentos não ocorrem em circunstâncias ideais e, portanto, há uma perda de carga por atrito, é necessário reescrever a equação de Bernoulli, considerando a perda de carga, a qual pode ser de três tipos: distribuída, localizada ou de equipamento. Quando não há de equipamentos, a perda de carga devido a estes é desconsiderada. A perda de carga localizada é calculada com os valores do coeficiente de perda de carga, velocidade real obtida experimentalmente e o valor da aceleração da gravidade. Para o cálculo da perda de carga distribuída, é necessário o cálculo do número de Reynolds para encontrar o fator de atrito no diagrama de Moody. A velocidade experimental utilizada nos cálculos das perdas de carga podem ser obtidas de forma direta a partir da cronometragem de um volume conhecido, juntamente com o conhecimento de conceitos de vazão volumétrica. Para a construção do experimento foram utilizados a cola de silicone, um estilete e uma serra. Os materiais empregados foram uma mangueira de borracha de cerca de 2 metros, uma fita métrica, 3 cotovelos, um T, um registro de esfera, um registro de gaveta, 3 metros de tubulação PVC, uma flange e um reservatório de cerca de 60 litros. Primeiramente, foram cortados os tubos de PVC e lixados na ponta para facilitar a acoplagem com o restante da tubulação. Colocou-se os cotovelos na tubulação juntamente com o registro de gaveta que ficará logo abaixo a flange e o reservatório. Em seguida, foram acoplados o registro de esfera e o T ao restante da tubulação e a tubulação completa foi deixada sobre uma bancada para se manter alinhada durante sua secagem. Paralelamente a isso, foi construído o conjunto do reservatório. Para isso, furou-se a base do reservatório com uma furadeira e acoplou a flange à base do reservatório. Depois, este conjunto foi acoplado ao conjunto da tubulação que já estava seco sob a bancada. A região do registro de esfera estava contendo alguns vazamentos mesmo com a utilização do veda-rosca, por isso foi aplicado um torque um pouco maior para evitar esse tipo de vazamento. Em seguida, foi feito um conjunto da mangueira com suporte de madeira de forma a mantê-lo o mais ereto possível e esse conjunto foi acoplado ao restante da tubulação junto com uma fita métrica que auxilia a leitura da medida da altura da coluna d'água no experimento. Encheu-se o reservatório com água, que será o fluido de trabalho do experimento, e calçou o final da tubulação com alguns pedaços de madeira para mantê-lo o mais paralelo possível ao chão. Por último, foi feito um isopor com 3 graduações de ângulo para ser acoplado com o auxílio de um barbante atrás do registro de esfera e facilitar a abertura nas diferentes angulações ao longo do experimento. Foi feito também um ajuste no topo da mangueira para evitar vazamentos que ocorreram nas primeiras tentativas de experimento e, por fim, temos o experimento pronto para ser utilizado.
Para mostrar o funcionamento do experimento, o grupo realizou diversos desenhos para melhor ilustração e facilitar o entendimento. Antes da execução do experimento, de fato, tem a etapa de preparo, que consiste em preencher o reservatório com água até uma altura próxima de sua capacidade, abrir o registro de gaveta que está logo abaixo da flange para que toda a tubulação seja realmente preenchida com água, anotar a massa do balde vazio, que depois será descontado para cálculos futuros, e posicionar a trena rente à mangueira, para que as alturas das colunas de água em cada situação possam ser observadas. Com isso, parte-se então para o processamento experimental. Durante o funcionamento do experimento, um aluno manteve-se perto do reservatório, repondo a água que é perdida ao longo do experimento. O outro ficou responsável por abrir o registro da esfera localizada ao final do equipamento e também ficar atento à estabilização da altura da coluna da água na mangueira conforme o escoamento da água. Enquanto isso, os outros dois eles cronometravam o tempo entre a abertura do registro e o seu fechamento. Na execução do experimento, os dois cronômetros foram imediatamente acionados ao abrir o registro de esfera. Feito isso, percebeu-se que houve uma queda na altura da coluna da água na mangueira que, atuando como um tubo piezométrico, indicará a pressão naquele dado ponto do equipamento. Ao anotar a estabilização dessa altura, fechou-se o registro e travou-se os cronômetros. Partiu-se então para a etapa de coleta de dados, onde anotou-se a altura da coluna de água, os tempos obtidos a partir dos dois cronômetros e a massa de água que escoou para dentro do balde utilizando uma balança mássica. É importante lembrar que o valor fornecido pela balança é do conjunto balde mais água, ou seja, desconsiderou-se a massa do balde, que foi obtida antes de realizar o experimento, para realizar os cálculos para a determinação da vazão. Desenvolvendo o experimento conforme descrito, montou-se uma tabela com todas as informações de cada amostra para assim elaborar gráficos e poder realizar a análise. Para o registro de esfera totalmente aberto, plotaram-se os volumes obtidos em função do tempo médio de cada amostra no programa Origin, obtendo-se um gráfico com comportamento bastante linear, já com o coeficiente angular da reta, que significava a vazão real do experimento. Extraíram-se os dois pontos que menos se ajustavam a essa reta para obter um resultado mais preciso. Com a vazão real obtida a partir do gráfico e considerando o diâmetro da tubulação igual a meia polegada, utilizou-se a equação da vazão volumétrica para determinar a velocidade real do experimento, igual a 2,396 metros por segundo. Feito isso, partiu-se para o encontro da velocidade teórica a partir do medidor de vazão constituído pelo tubo piezométrico, através da equação de Bernoulli para sistemas ideais. Com a altura da coluna d'água de 63,5 cm, encontrou-se o valor de 5,885 metros por segundo para a velocidade teórica, diferente daquele encontrado para a real. Isso não induz diretamente ao erro, mas é justificado pela desconsideração das perdas de carga. Assim, buscaram-se por tais perdas para então poder analisar os resultados numéricos. Começando pelas perdas de carga localizadas, utilizaram-se os casos listados na tabela e a velocidade real encontrada. A partir da fórmula kv² sobre 2g, obteve-se uma perda de 0,79 metros. Já para a perda de carga distribuída, tem-se a velocidade real do fluido, o diâmetro e o comprimento da tubulação e a rugosidade do PVC. A fórmula para a obtenção é FL sobre dV² sobre 2G, onde F é o fator de atrito de Darcy que pode ser obtido pelo diagrama de Moody. Para isso, calcula-se a rugosidade relativa e o número de Reynolds, e então encontra-se o coeficiente de 0,024. Como valor para a perda de carga distribuída, portanto, tem-se 1,449 metros, gerando uma perda total de 2,239 metros. Por fim, retornou-se para a equação de Bernoulli, agora considerando as perdas de carga, observando uma diferença, portanto, de 32,4% no resultado numérico, o que pode ser entendido pela influência de diversos fatores. Primeiro, a aproximação feita ao considerar a velocidade do ponto 1 como zero, o aprisionamento de bolhas no interior da tubulação e os valores de K tabelados também consistirem em aproximações. Contudo, apesar das imprecisões envolvidas no experimento, estas não o invalidam em sua função de mostrar a atuação do tubo piezométrico no contexto de medidor de vazão, além das diferenças teóricas e reais existentes no campo laboratorial. O mesmo procedimento de análise foi reproduzido para um ângulo de 75 graus de abertura, para o qual obteve-se uma diferença de 82,5%. Concluiu-se, portanto, que mesmo os pontos do gráfico tendo apresentado um comportamento linear, o resultado se mostrou mais comprometido principalmente pela imprecisão da vazão real encontrada, já que manualmente
o registro não foi aberto exatamente aos 75 graus em todas as medidas. Por último, tem-se a situação do registro sendo aberto em 60 graus. Os pontos gerados pelas amostras não apresentaram um formato linear, impossibilitando assim a análise numérica, porém passível de explicação. O registro de esfera não fornece a mesma obstrução ao escoamento do fluido em todas as amostras feitas. Ao abrir e fechar a válvula, seu componente interno não retorna à mesma posição, o que, somado à ineficiência humana ao abrir exatamente aos 60 graus em todas as tomadas, gera condições diferentes para cada medida. Por fim, algumas alterações poderiam melhorar a precisão dos resultados, como a instalação de um registro de gaveta ao invés do de esfera ao final do equipamento, utilização de um percurso um pouco menor para diminuir as perdas de carga, o uso de boias que detectam o nível de água do reservatório e o preenche conforme necessário, e também o uso de equipamentos que permitem o acionamento automático do cronômetro para garantir medições de tempo mais exatas.